Seu bebê tem o hábito de ficar batendo com a cabeça contra o berço e você tem dúvida se isso é normal ou não, então assista o vídeo de hoje. Bom, gente, então vamos lá, vamos responder a pergunta já de cara, porque aqui não tem enrolação, né? Bater a própria cabeça, principalmente contra o berço, é bem mais comum do que se imagina, tá? Mais ou menos 20% de todos os bebês e crianças pequenas, elas batem a cabeça de propósito, tá? E também estudos indicam que meninos sejam mais suscetíveis a esse hábito do que as meninas, tá? Os bebês que batem a cabeça, eles costumam apresentar um comportamento mais ou menos assim. Eles batem repetidamente a cabeça no colchão, eles sentam-se e batem a parte traseira da cabeça contra o berço, eles balançam o corpo apoiado nas mãos e nos joelhos, batendo a cabeça ao se movimentar para frente, ou eles ficam deitados de costas e ficam balançando a cabeça de um lado para o outro, às vezes com força suficiente para bater, né, no berço, ou então contra uma parede, um móvel ou algum objeto que esteja próximo, né? Ou então eles podem bater com as mãos na cabeça também. Ou bate com a mão na cabeça ou bate a cabeça em algum lugar, alguma coisa, mas principalmente o negócio tá ali no berço, tá? Geralmente as crianças elas começam a fazer isso depois dos 6 meses, tá? E eles chegam no auge desse período das cabeçadas entre 1 ano e meio e 2 anos. É um hábito que pode durar meses, tá? Ou até anos. Exatamente isso que vocês ouviram, anos. Mas ele costuma ir embora até os 5 anos de idade, graças a Deus. Não passei por isso aqui em casa, acho que eu entraria em desespero, ficaria cheia de dúvidas e de medo se isso acontecesse. Não passei por isso por aqui, mas como eu falei pra vocês, é comum, gente, mais ou menos 20% das crianças fazem isso. Muitas crianças, elas batem ou balançam a cabeça quando elas estão se preparando para uma soneca, ou o sono da noite, ou ainda depois de uma caminhada ou atividade física, né? Às vezes é algo que dura poucos minutos e às vezes dura uma hora. Então é aquela criança que fica lá se jogando, parece que tá tendo um ataque de birra, tá? Então é importante sempre ficar de olho nesse tipo de situação, né? Nesse momento, para que o seu filho não acabe se machucando, né? Bom, por que uma criança pode bater a cabeça de propósito? Então eu já expliquei, né, quais são os movimentos que ela costuma fazer para bater a cabeça, mas por que, Jesus, a criança faz isso? Ela vai se machucar. Onde que ela tá com a cabeça para querer bater a cabeça? Entre os principais motivos que levam, né, a criança a fazer isso estão o, pasmem, autoconforto. Exatamente, autoconforto, mas como assim? Então o que acontece? Por mais estranho que pareça, a maioria das crianças que bate a cabeça faz isso para relaxar, tá? Elas batem a cabeça ritmadamente quando estão prestes a dormir, quando acordam, ou no meio da noite, ou até durante o sono. Algumas crianças, em vez de bater a cabeça, elas balançam ou se ninam, né? Se autoninam. Os especialistas em desenvolvimento, eles falam, né, que esse movimento contínuo, né, como de uma cadeira de balanço, ele possa ajudar a criança a se autoconfortar, né? E isso acaba acalmando. Eu nunca tive essa criança que bateu a cabeça, né, para se autoconfortar e se ajudar a dormir, mas o Léo era uma criança que adorava dormir no carrinho, com o carrinho andando, no lugar que, prestem atenção, o carrinho trepidava bastante, porque aí o que acontecia? A cabeça dele chacoalhava. E aí ele dormia mais rapidamente. Então vem um pouco daí essa coisa, né, do chacoalhar, bater a cabeça, porque ajuda a embalar no sono, que é o que acontece com uma rede. Quando a gente deita numa rede, a rede embala. Que é o que acontece com aquela cadeirinha vibratória que a gente coloca o bebê às vezes pra dormir, né? Então ela vai tremendo, dá aquele tuc-tuc-tuc-tuc na cabeça. Outro motivo de bater a cabeça é pra aliviar uma dor. Então, por exemplo, pode ser que seu filho esteja incomodado pela erupção dos dentinhos ou por uma dor de ouvido. E aí o ato de bater a cabeça funciona como uma espécie de distração para a fonte principal da dor. Olha que loucura. Então o que ele faz? Ele bate a cabeça lá no travesseiro, né? No travesseiro não, no colchão, ou bate a cabeça contra a lateral do berço, porque ele está tentando fugir da dor que está incomodando o ouvido ou então o dentinho. Então se a criança está fazendo isso e ela não costuma fazer, vale a pena você investigar se ela não está com um dentinho nascendo ou alguma dor.
Outro motivo que faz a criança bater a cabeça, frustração. Então, se uma criança começa a bater a cabeça durante uma birra, é provável que ela está tentando expressar as emoções fortes, né? O sentimento de raiva, de impotência, de frustração que ela está tendo naquele momento. Ela ainda não sabe, né, transmitir os seus sentimentos em palavras. Então ela faz isso através do corpo, né? E muitas vezes através do corpo é esse bater de cabeça, o bater de cabeça para poder externalizar o sentimento da frustração, a raiva, né, que ela está sentindo, e também para amenizar o estresse. Outro motivo da criança bater a cabeça essa é meio óbvia, né? Necessidade de atenção. Então o que acontece? Muitas crianças simplesmente batem a cabeça porque desejam que alguém olhe para elas. É normal a criança fazer isso, ela tá precisando de um pouco mais de atenção. E também existe a situação em que a criança tem esse hábito de bater a cabeça por um problema de desenvolvimento, né? Então, em alguns casos, bater a cabeça está associado a algum transtorno do espectro autista ou algum distúrbio do desenvolvimento. Então vale a pena, né, no caso de dúvida, sempre conversar com o pediatra e ver se é necessária uma investigação maior. Como eu devo agir, né, com uma criança que fica dando cabeçadas? Então abaixo eu vou dar algumas dicas do que vocês podem fazer, né, para ajudar a criança nesse momento e para reverter essa situação. Primeiro, dê atenção à criança, mas não quando ela estiver batendo a cabeça. Então, a criança está lá batendo a cabeça, se você der atenção para ela neste momento específico, você vai reforçar esse comportamento, ela sabe. Bato a cabeça, recebo atenção. Então não, faz diferente. Você dá bastante atenção em momentos positivos, quando ela está envolvida em outras atividades que não sejam as tais das cabeçadas, tá? E se mesmo assim ela ainda seguir batendo a cabeça para atrair o seu olhar, tente não transformar essa situação em um grande evento. Ou você estará ainda mais, né, como eu falei, reforçando o comportamento que a sua ideia é eliminar, tá? Mesmo que você não consiga ignorar completamente essas cabeçadas da criança, porque é super normal, né, a gente sentir aflição nesse momento, não dê bronca por causa disso, tá? Seu filho é muito novo para compreender essa situação e quando você briga com ele, pode ser que ainda piore e reforce ainda mais esse comportamento. Então, a ideia é tentar manter a calma, tirar a criança daquele local onde ela está dando as cabeçadas. Então, se é no berço, tirá-la do berço e botar em outro lugar. Se é no sofá, tirar do sofá e botar em outro lugar. E colocar ela no lugar mais seguro possível, tá? E aí a gente entra nisso. Proteger a criança para que ela não se machuque, né? E isso é muito importante que a gente faça. Então, pelo menos uma vez por mês, faça uma boa checagem no berço da criança, na cama, para você ter certeza, né, que realmente não tem nenhum prego, parafuso, nada solto e que possa machucar a criança no momento que ela tá batendo a cabeça. E fazer a mesma coisa também no carrinho, na cadeirinha de balanço, no cadeirão onde ela se alimenta, tá? Aí tem gente que pensa o seguinte também: vale a pena eu usar almofada ou um protetor para maciar o impacto do meu filho quando ele tenta bater a cabeça no berço? Na verdade, gente, isso aumenta o risco de acidente, tá? Então os protetores de berço, sejam almofada, kit berço, o que quer que seja, não são recomendados, porque eles podem fazer a criança escalar e cair para fora do berço ou se enroscar naquilo e causar estrangulamento. Tem um vídeo aqui no qual eu falo porque você não deve usar o kit berço, então não use, né, esse acessório para evitar as batidas de cabeça do seu filho, porque você pode estar protegendo de uma batida de cabeça e causando um acidente muito mais grave, tá? Outra coisa também é importante, né, para essas crianças que gostam de dar as suas cabeçadinhas, é você criar bastante atividades físicas para elas durante o dia, para que elas se livrem, né, dessa parte de energia acumulada que alimenta essa bateção de cabeça, né? Então a criança tá lá irritada, cheia de energia acumulada, ela vai bater a cabeça. Então faz ela gastar energia, que isso vai também ajudar. E tem uma rotina para a hora de dormir, né? Se você percebe que seu filho bate e balança a cabeça como se fosse para relaxar, depois de um dia agitado, procure estabelecer uma rotina tranquila para a hora de dormir. Tem um vídeo aqui no qual eu falo, né, da rotina ideal para a hora de dormir, então é só você assistir e seguir os passos. Bom, quando buscar ajuda médica? Na sua próxima consulta com o pediatra, vale a pena você mencionar, né, para ele o hábito que seu filho tem de bater a cabeça. Conte, comente, fale como é que é, dê o máximo de detalhes possíveis, né? E aí lembrando o seguinte, né, quando você for levar o seu filho ao pediatra, sempre comente com ele sobre esse hábito, dê o máximo possível de detalhes e tente entender por que isso está acontecendo, por que a criança está fazendo isso. Ele pode te ajudar, porque sempre o pediatra é a melhor fonte de informações, né, em qualquer tipo de situação.
Não perca tempo em buscar ajuda se você, junto com essas batidas de cabeça, perceber o seguinte, tá? Você estiver percebendo que o seu bebê está com sinais de atraso no desenvolvimento, você percebe que o seu bebê se machuca quando bate a cabeça, você percebe que o bebê não dorme bem por causa dessas cabeçadas, e mesmo em crianças maiores de 1 ano, bater a cabeça de alguma forma rítmica é geralmente considerado normal, tá? Mas é sempre bom comentar com um profissional da saúde, com o pediatra, para entender se não tem algo por trás que não está sendo identificado. Embora não seja a regra, tá? Bater a cabeça nessa fase da vida pode ter alguma ligação com autismo ou com algum outro distúrbio de desenvolvimento, né? E que ficam mais aparentes durante a fase pré-escolar. Então assim, meu filho bate a cabeça, quer dizer que tem autismo? Não, tem outros sinais que também, né, ligam um alerta de que pode ser um problema. Então, por exemplo, muitas crianças do espectro autista, elas não costumam se relacionar bem com outras pessoas, elas não gostam de contato físico com os pais, elas parecem olhar para além das pessoas e não nos olhos, né? Então, se você notar que seu filho começou a perder, né, as habilidades físicas, as habilidades de linguagem, as conquistas, né, que ele já tinha no desenvolvimento adquirido, aí sim vale muito, 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 muito a pena você conversar o quanto antes com um especialista, porque são sinais, né, de que pode estar acontecendo um atraso no desenvolvimento dessa criança. Bom, gente, então, como vocês podem ver, é normal a criança bater a cabeça, 20% das crianças fazem isso, mas fique sempre de olho, observe muito bem. Ninguém entende melhor um filho do que a própria mãe. Se você estiver desconfiada, leve para avaliação de um especialista, tá bom? Um beijo e até a próxima!